Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Sejam todos vocês mais uma vez muito bem-vindos aqui ao meu canal, Professor Albert Lucas. Estou fazendo a correção para vocês aqui do Caderno Pedagógico da Serra. Estou no Caderno 2 da semana 4, a nossa última semana para vocês partirem para férias de vocês. Tranquilo? Posso rodar a vinheta? Então, roda a vinheta, estagiário. Pronto, antes de a gente começar a nossa própria aula, eu quero passar 5 instruções para vocês. A nossa primeira instrução é: esteja no seu melhor ambiente possível para o seu estudo. Isso é uma aula. Então não é apenas um videozinho que você vai assistir e se divertir, ou não, né? Sei lá, não tem essa graça para fazer ninguém se divertir. Então isso é uma aula. Você precisa estar concentrado aí na sua aula, ok? 2, você pode perfeitamente pausar o vídeo, voltar, avançar, deixar mais lento, deixar mais rápido. Tem gente que acha que eu falo devagar. Então pronto, deixa aí no 1.75, no 2. Vai, para eu ficar lá falando blá, 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 lá para você. Então tá. Você pode modificar isso. Então você pode fazer esse tipo de controle aí para, de uma forma melhor, você se sentir mais à vontade para assistir a própria aula, ok? O importante é que você aprenda. 3, lápis, caneta, papel ou caderno, além do próprio caderno pedagógico fornecido pela sua escola. Então esteja em mãos com tudo isso. Não é? Você não está assistindo um filme, você está estudando nesse momento. Então esteja aqui, com seu caderno, com seu lápis, com sua caneta em mãos, tudo em mãos, para que possamos de uma forma melhor nos qualificar nesse assunto, no aprendizado. 4, dúvidas? Pode mandar comentários que eu vou responder a todos lá embaixo. Então pode mandar para mim as dúvidas aqui nos comentários que eu vou responder a todos vocês se vocês tiverem dúvida em alguma coisa que eu venha falar. Ou então no próprio caderno pedagógico lá, claro, dentro da área, dentro do meu componente curricular matemática. E por fim, deixe seu like para mim. Se inscreva no meu canal também. Faça isso. Deixa o like, se inscreva no meu canal. Dá essa moral um pouquinho, né? Fizeram? Então tá. Então bora lá começar a nossa aula. Nova Almeida está situado ao norte do município da Serra e possui belas praias, mas a Igreja dos Reis Magos é o seu principal ponto turístico. Uma das escolas do bairro é a MF Julite Miranda Freitas. No 6º ano da escola Julite Miranda Freitas, há 2 turmas, o 6º ano A e o 6º ano B. A quantidade de alunos de cada turma está indicada na tabela a seguir. Pronto. No 6º ano A, lendo a tabela aqui para vocês, vocês estão percebendo que nós temos 36 alunos. No 6º ano B, nós temos 32 alunos. Essa é a leitura da tabela que devemos fazer. Nós temos alunos do 6º ano, turma A e B, número de alunos, nós temos 36, assim como nós temos na turma B, 32 alunos, ok? As 2 turmas devem formar separadamente equipes para participar das atividades de educação física que foram programadas. Em cada equipe deve haver o mesmo número de alunos. Então, cada turma vai separar por equipes, mas todas as equipes deverão ter o mesmo número de alunos. Qual que é o assunto que nós estamos tratando aqui? Nós estamos tratando aqui justamente o MDC. Vejamos. Você sabe o que é MDC? MDC significa máximo divisor comum. Alguns professores preferem falar máximo divisor em comum, mas tanto faz, uma linguagem nenhum está mais certo do que o outro, ok? Ambos estão corretos, a forma de falar. Então, olha só, primeiro eu vou tratar então com vocês o que seria aqui o divisor, para depois, se nós falarmos em comum, ele também propriamente o máximo, mas todos nós temos que sair daqui aprendendo esse assunto. Então, bora lá. Exemplo, olha só, quais são os divisores de 20? Os divisores de 20, assim, quais são os números que 20 dá para dividir? 20 dá para dividir por 7? Aí você... Não dá para dividir por 7, que dê o número inteiro, ok? Pode até dividir. Eu tenho 20 reais e vou dividir para 7 alunos meus. Posso fazer isso? Pode, mas vai ter resto. Se tiver resto, então nós não podemos afirmar que
7 é um divisor de 20, ok? 20, quais são os divisores de 20? 20 é par, então já começa com 2. Pode ser o 3? Não. 4? Pode, porque 20 dividido por 4 dá quanto? Dá 5. Então, se 20 dividido por 4 dá 5, 20 dividido por 5 vai dar o quê? 4. Vai dar 6? Não pode. 7 também já falei. 8 também não pode. 9? Não. 10? Pode, porque 20 dividido por 10 dá justamente o 2. Finalizamos aqui. Quais são os divisores de 20? 2, 4, 5 e 10 e fim de papo. Ok? Quais são os divisores de 30? O professor quer complicar? Não quero complicar. Como 30 é par, então eu já começo pelo 2. Pode dividir por 3? Pode. 30 dividido por 3 dá 10. Por 4? Não. Por 5? Pode ser dividido. 5 é um divisor de 30, porque dá 6. Se 30 dividido por 5 dá 6, 30 dividido por 6 vai dar 5. Por 7 não, por 8 não, por 9 não, por 10. Eu posso dividir também por 10. Por 11 não, 12 não, 13 não, 14 não e 15. Professor, mas por que você não vai tentar agora? 30 dividido por 15 vai dar 2. Por que você, professor, não vai tentar agora o 16, 17, 18, tentar esses números? Aí vem uma dica para vocês. Quando vocês chegam na metade, detalhe, e o próprio 20, tá? 20 é um divisor de 20. Já iria esquecendo. Assim como 30 é um divisor de 30. Quando você chega na metade, você já pula para ele, para o próprio número que você considera que você está querendo descobrir os próprios divisores. Então, 2, 3, 5, 6, 10, 15. Não adianta, pode tentar aí à vontade. 16, 17, 18, 19, 20, 21, até 30. Não vai achar nenhum outro divisor. Então, quando você chegar na metade do número, você já pode dobrar ele. Combinado assim para a gente fazer de agora em diante? Então, bora lá. Quais são os divisores em comum de 20 e 30? Olha só o que eu já estou querendo saber de vocês. Os divisores em comum, olha só, eu tenho 2, eu tenho 2, então eu já coloco aqui o 2. 3, não, só tem 3 aqui. 4, só tem 4 aqui. 5, opa, o 5 é em comum também. Então é 2, 5. Ó, 6, só tem aqui 10. Então 10 é um divisor em comum. E 15 não tem 20, 30, pronto, são esses três. Até deixa eu pagar e colocar um ponto final. Quais são os divisores em comum de 20 e 30? É 2, 5 e 10. Aí, ó, agora para você entender perfeitamente bem o que é máximo divisor em comum. Qual que é o máximo divisor em comum de 20 e 30? Outro detalhezinho. Quando eu falo em comum, é porque existem pelo menos dois números. Eu não posso dizer o que existe em comum entre eu. Sim, o que existe em comum entre você e quem? Não, entre eu só. Só entre eu. Existe isso? Eu posso fazer isso com vocês? Não posso fazer isso. Se eu digo o que existe em comum, aí eu tenho que colocar, na verdade, eu acho, gramaticalmente falando, entre mim e meu filho, por exemplo. Então, entre mim e meu filho, o que existe em comum na gente que é a orelha. Em comum, pelo menos entre duas coisas, dois objetos, duas pessoas, pelo menos. Pode ser entre 3, 4, 5, entre 10 pessoas, entre uma turma inteira, como a de vocês. O que existe em comum entre vocês, entre vocês da turma? O que existe em comum é que todos vocês gostam de estudar. Gostam. Então, com o máximo divisor em comum, agora o máximo é o maior, máximo, maior. Então, o máximo divisor em comum é o 10. Então, se eu perguntar qual que é o MDC entre 20 e 30, é 10. Facílimo, não é? Perceberam? Tiveram entendimento? Então, bora lá. Olha só. Dica de mestre. Vamos lá, o seguinte. A pergunta é, qual o divisor em comum entre 20 e 30? Você não vai precisar fazer tudo isso que eu fiz para descobrir os divisores em comum. Você vai colocar assim a partir de agora. Quais são os números? 20
e 30. Esses são os números. Aí você traça essa retinha aqui. E você vai começar a dividir por números que dê para dividir pelos dois ao mesmo tempo. MMC é uma coisa, que é mínimo múltiplo comum, que parece o processo parecido. Eu estou ensinando para vocês o processo de como resolver máximo divisão em comum. Por exemplo, dá para a gente dividir por 2 aqui? Dá. 20 dividido por 2 dá 10. 30 dividido por 2 vai dar 15. Qual o próximo número que dá para dividir pelos dois? Vai ser 2? Não. 3? Ah, 15 dividir por 3, professor. Mas 10 não divide por 3, então eu não vou fazer esse tipo de divisão. Vai ser o 5, porque 10 dividido por 5 dá 2. 15 dividido por 5 dá 3. Repetindo, isso não é MMC. Sendo MDC, você finaliza aqui e multiplica esses dois números. 2 vezes 5, 10. Fim de papo. Acabou. Então, qual que é o MDC entre 20 e 30? Vai ser um dezão bonito que vai ser a sua nota de final de ano. Não vai? Pronto, beleza. Agora, bora lá para a questão. Com base nessas informações, responda. Qual a quantidade máxima de equipes com mais de um aluno que cada turma pode formar? Então, você lembra da tabelinha que foi dada na questão? O texto você já sabe. O que nos importa está exatamente aqui nessas informações aqui que nós temos. Então, qual a quantidade máxima de equipes? Então, eu vou ensinar vocês, inclusive, a fazer interpretação, porque matemática, muitas vezes, não é só uma continha. Calcule um MDC de 32 e 36. Não vai ser assim pela frente. Então, mas claro, nós precisamos saber fazer isso. Você sempre, ao lado do conhecimento matemático, você também tem que ter a própria interpretação. Por quê? Olha só, entre 32 e 36, eu vou responder bem aqui, 32 e 36. Eu quero saber o MDC entre eles. Qual o número que eu posso dividir ao mesmo tempo por 32 e 36? Eu começo pelo 2, porque ambos são par. 32 dividido por 2 dá 16. 36 dividido por 2 dá 18. Dá por 2 também, porque ambos são par. 16 dividido por 2 dá 8. 18 dividido por 2 dá 9. Opa, empacou. Porque 8 posso dividir por 2, mas 9 não posso. A 9 é por 3, professor. O 9 pode, mas o 8 não pode. Por 4 também ninguém pode. Por 5 ninguém pode. Aí pronto, já não tem mais nenhum número em comum entre eles que eu possa dividir. Agora eu multiplico 2 vezes 2 dá 4. Aí você vai lá e me responde 4, professor. Não, não é 4. Essa é apenas a continha que nós fazemos. O que é esse 4? 4 é o número de pessoas dentro de uma mesma equipe. Então, qual é o máximo de pessoas que nós podemos ter por equipe? São 4 alunos. São 4 alunos. Vai ficar igualzinho, todas as turmas, todo mundo, todas as equipes, nós vamos ter 4 alunos. E sempre surge aquela equipe das meninas, geralmente, né? Que tá lá as 4 amigas, mas elas são em 5. Ô, professor, Tamires não pode entrar com a gente não, professor? Deixa, por favor. Aí a outra equipe que deveria ficar com 4 vai ficar com 3. Ó, tô de olho. E vocês que fazem isso, tá? Então, como é que nós vamos fazer a quantidade de alunos que tem, quantidade de equipes que nós temos aqui? Basta a gente dividir o quê? 36 por 4. Porque se são 36 alunos, cada equipe são 4 pessoas, 36 dividido por 4 vai dar 9. Então, nós vamos ter, na turma A, nós vamos ter 9 equipes. E na turma B, nós vamos ter o quê? 32 dividido por 4, repetindo, porque são 4 alunos por equipe. Se são 32 alunos, nós vamos dividir por 4, que vai dar 8. Então, na turma B, nós vamos ter 8 equipes. É questão agora de interpretação de texto. A matemática, até certamente, vocês já estão sabendo. O que eu estou fazendo aqui é apenas reforçando a interpretação de texto aí para vocês, tá? Ao todo, quantas equipes o professor de educação física tem à sua disposição? 9 com 8, 17. Ele tem 17 equipes à sua disposição. Tranquilo? Essa é a forma mais fácil que nós temos
como fazer esse tipo de questão. Antes de começarmos a questão 2, aí está dizendo assim, você sabia que o município é o segundo maior da Grande Vitória e recebeu quase 100 mil novos moradores? Um deles fui eu, mas agora também eu já saí lá da Serra. Gostei muito desse período que eu estive morando lá, né? Mas minha vida profissional me levou aqui para Vila Velha, graças a Deus, no sentido profissional, tá? Uma cidade muito boa. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a Serra ultrapassou a marca de 500 mil de habitantes e manteve o título de cidade mais populosa do Espírito Santo, com 507.598 moradores. Aí está dizendo aqui onde saiu essa notícia, que foi esbrasil.com.br, população da Serra, no dia 4 de setembro de 2020. Questão 2. Representando o número 100 mil, usando apenas algarismos, teríamos quais das opções abaixo? Então, é uma questão que você vai marcar. Eu vou te dar 4 opções e vocês irão marcar apenas uma delas. Eu estou querendo saber o quê? Como expressar 100 mil. Pronto, 1000. Aqui só tem 100, então já não pode ser a letra A. Facinha essa, né? Outra dica para vocês. Qualquer coisa, vocês podem pausar o vídeo e tentar resolver aí. E vem corrigir aqui comigo, tá? Foi uma das instruções que eu passei para vocês. Letra B. Isso aqui é o quê? Ó, tem 3 zeros. Quando tem 3 zeros, a gente representa como se fosse 1000. Então, nós temos aqui 10 mil. Nós temos 10 mil. Também não é representado assim dessa forma, porque eu quero 100 mil. Letra C. Opa, aqui eu tenho 1000, representado como sendo 1000. E aqui como 100, 100 mil. Muito fácil. A nossa alternativa correta é justamente essa nossa letra C, ok? E na nossa letra D? Eita, professor, vai ser o quê? 100 mil, mil? Não, quando nós temos aqui 6 zeros, ó, 6 zeros, a gente chama isso de milhão. Milhão. Inclusive, quando uma pessoa é dita milionária, é porque na conta bancária dela, ou então de patrimônios, ela tem, digamos assim, na casa dos milhões. Ah, eu tenho um patrimônio de 7 milhões de reais. Então, como eu expressaria 7 milhões de reais? 7 bilhões. Eu falei o que agora para vocês? Milhões a gente representa colocando 6 zeros. Pronto, eu tenho 6 zeros aqui. Então, 7 milhões. E aqui seria o que? 100 milhões. Aí, nós temos expresso para vocês, ok? Como que você representa 18 milhões? Ok, é só chegar aqui no lugar do 7 e você colocar o 18. 18 milhões. Como que eu represento 495 milhões? No lugar de 18 eu coloco 495 milhões. Então, milhão é sempre expresso por 6 zeros, ok? Apagando aqui, nós vamos lá continuar. Questão 3. Como podemos representar o número 100 mil, citado no enunciado dessa questão? Por meio de uma multiplicação por 10. Como que a gente expressa o número 100 mil? Repetindo, nós já fizemos isso. 100 mil. Pronto, 100 mil. Pergunta básica para vocês. Quantos zeros nós temos aqui? A quantidade de zeros. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 zeros aqui. Ok? Olha só como vai ficar muito fácil esse tipo de questão. Letra A. Aqui eu tenho 1000 vezes 10. Quantos zeros nós temos aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, até mesmo o resultado dessa multiplicação é 1, 2, 3, 4. Isso é o quê? 10 mil. Na letra B, quantos zeros eu tenho aqui? O que é 10 vezes 10? 10 vezes 10 é 100. Eu tenho somente 2 zeros aqui. Então, isso não é 100 mil. Eu precisaria mais 3 zeros, correto? Na letra C, eu tenho uns 3 zeros aqui e eu tenho mais um zero aqui. Ao todo, eu tenho 4 zeros. Eu não tenho 5, então não vai ser essa letra C. Então, vai ser 1, 2, 3, 4. Isso também é representado como sendo 10 mil. Por fim, a nossa letra D. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Exatamente a quantidade de zeros que a gente fez aqui no início dessa questão 3. Então, vai ser
1, 2, 3, 4, 5. E de 3 em 3, né, sempre contando aqui da sua direita para a esquerda, você vai pontuando a quantidade de zeros. Sempre de 3 em 3, aí você coloca a pontuação, ok? Fica muito melhor a sua visualização, porque esse aqui é 1000, aqui vai ser 100, 1000, tranquilinho. Próxima questão. Então, se podemos representar o número 100.000 por meio de uma multiplicação por 10, afirmamos que 100.000 é múltiplo de 10. Ok, porque existe um número que multiplique por 10 que é 100.000. E também que 10 é divisor de 100.000. Claro, porque eu posso dividir 100.000 por 10, que vai dar um certo número. Qual dos números a seguir é considerado múltiplo de 16? Então, olha só, vai ter algumas alternativas, mas se você quer saber de múltiplo de 16, olha a dica que eu vou passar agora para vocês. Quais são os múltiplos de 16? Você pega aqui, ó. Pronto, passei aí para vocês. 16 vezes 1 é 16, 16 vezes 2, 32, 48, 64, 80, 96 e 112. Por que eu peguei até 112? Do 16 ao 112? Porque olha só as alternativas que nós temos. Nós temos 36, 80, 106 e 90. Então, nós temos aqui exatamente essas alternativas. Aí você apenas vai ver, professor, já estou vendo aqui que 80 e estou vendo 80. Então, vai ser a nossa letra B, professor. 80 é um dos números a seguir considerados múltiplos de 16. E você pode fazer assim também, 80 dividido por 16, isso vai dar igual a 5. Então, se deu um número exato, com divisão exata, é porque um é divisor do outro, ok? Então, olha só, observe comigo, 36, daria para dividir por 16 para dar exato? Não, não dá exato. Até pode ser 16, pode ser 32, mas não 36, por isso que não poderia ser essa. 106, 16 vezes 6 dá 96. Isso quer dizer que 96 dividido por 16 vai dar 6, então não daria. Aí você, e esse 112, professor? A mesma coisa, 112 dividido por 16 dá 7, então não daria também. Então não daria para ser nem o 106, nem o 190. O nosso gabarito vai ser exatamente 80. Tranquilo aí para vocês? Pronto, voltei aqui, agora no tamanho, formato maior. Me desculpe se eu estiver assustando alguém. Mas eu quero deixar uma mensagem para vocês, né? Uma mensagem de final de ano. Acabou os nossos contatos esse ano, pelo menos, né? E ano que vem, só Deus sabe como que vai ser. O futuro pertence justamente a Ele. Esse ano foi um ano muito difícil para vocês, alunos, principalmente. Para os professores também. Mas eu sempre tenho dito que foi um ano de muita aprendizagem, principalmente para nós professores. A educação de 2020 em diante, 2020 vai ser um marco na educação mundial, mas principalmente dentro da nossa realidade. Eu falei com vocês, lembre-se disso. A forma de nós nos igualarmos na educação, principalmente das escolas particulares que nós temos aí, está aqui. Está justamente aqui, em vídeos, no YouTube. Vídeos de qualidade, que trazem diversos assuntos. Antes, se você chega, por exemplo, para um aluno de escola privada, então, além dos pais, muitas vezes, terem todas as condições financeiras do mundo, até de pagar um professor particular, para que o aluno, o filho dele, tenha o conhecimento, alguma coisa que às vezes, não por culpa do professor, mas que ele não conseguiu aprender em sala de aula, então ele tem todo o amparo. E agora vocês também têm essa ferramenta maravilhosa. Existem excelentes aulas aqui que eu já assisti de professores de raciocínio lógico, matemática, até de outras matérias. Inclusive, muitas vezes eu vejo outras matérias aqui. Então, por isso que fica sempre essa minha dica para vocês. Aprendam a estudar aqui por YouTube, porque o ensino híbrido, o que é ensino híbrido? Você tem um presencial dentro da sala de aula e vai ter uma complementação aqui pela internet. Isso agora vai fazer parte de sua vida,
Tá fazendo exercício, tive dúvida? Eu vou ali, que lá tem a correção, o professor reexplicando. Então essa é a minha primeira mensagem para vocês. Que o ano parece que foi ruim, parece. Mas lá na frente, nós vamos ver como 2020 foi um marco na educação brasileira. Por isso que não desistam, porque tudo que vocês perderam de conhecimento esse ano, deixaram de aprender esse ano, vocês vão conseguir recuperar com qualidade ainda por cima. E minha mensagem final é o meu agradecimento a todos vocês. Infelizmente tivemos essa pandemia nesse lado, no aspecto social, no aspecto de interação, no aspecto de estarmos uns mais próximos dos outros. Eu amo demais a sala de aula. Então, certamente, eu estou sentindo muita falta de vocês. Eu queria muito, na verdade, estar aí, olhando olho a olho em cada um de vocês. Então, mas eu desejo tudo de bom. Final de ano, vocês, suas famílias, sempre se cuidam, né? Com a própria máscara. Não deixe de cuidar da sua família. Não deixe de obedecer aos seus pais. Não deixe de estar estudando. Então, tenha um Natal maravilhoso. Uma virada de ano melhor ainda. Para que ano que vem possamos estar todos juntos. Todos juntos. Lá, vocês, seus professores, todo mundo juntos. Lá, em busca de novos conhecimentos. Então, fiquem todos vocês com Deus. E os anjos do Senhor guardem vocês, para que vocês possam cada vez mais atingirem níveis de conhecimento, para que vocês possam estar se capacitando profissionalmente para essa vida difícil. Então, por isso que eu quero que todos vocês estejam super capacitados. Tranquilo? Beijão, forte abraço. Vocês estão aqui no meu coração. Até mais.